Recentemente, foram sequenciados e comparados os genomas inteiros de dois organismos eucariontes, o fungo unicelular Saccharomyces cerevisiae e o Nemateuminto Caenorhabditis elegans. Por ser o fungo Saccharomyces uma forma primitiva de vida, havia uma previsão de que os genes usados por ele seriam, na sua maioria, apenas os genes essenciais para manter as funções metabólicas básicas de qualquer forma de vida. Por isto, era esperado que o verme C. elegans possuísse a maioria dos genes encontrados no fungo Saccharomyces, o que foi provado ser verdade. Mas o contrário foi provado não ser verdadeiro, como também era de se esperar, uma vez que o verme C. elegans é uma forma de vida mais moderna ou derivada, sendo um ser multicelular e por isto mais complexo que o fungo. Os genes responsáveis pelas funções de multicelularidade no C. elegans, por exemplo, obviamente estão ausentes nesses fungos. Mas o mais impressionante é que estes genes, os quais conferem função de multicelularidade no C. elegans, se mostram derivados daqueles genes primitivos, os quais mantêm as funções metabólicas básicas. Um extenso estudo a esse respeito revelou que os genes mais modernos não passam de cópias modificadas ou novas montagens de genes ancestrais. Assim, são criados os genes que eventualmente conferem novas características e que aumentam o nível de complexidade ou sofisticação dos organismos. Algumas proteínas são encontradas em todo e qualquer organismo eucarionte, tão diferentes como moscas e morcegos, octópodos e hipopótamos, protistas e humanos. Uma destas proteínas é o citocromo C, a qual é encontrada nas mitocôndrias, organelas celulares geradoras de energia. Pesquisadores realizaram experimentos interessantes com o fungo Saccharomyces. Eles transferiram o gene humano do citocromo C para o fungo e verificaram que a proteína produzida pelo gene humano funciona tão bem no fungo como em humanos. O experimento foi repetido, transferindo o mesmo gene, provindo de peixes, aves, cavalos, insetos e ratos, para o genoma do fungo. Todos esses genes produziram citocromo C funcionais para o fungo. Mas este gene vem acumulando muitas mutações desde sua origem em um ancestral primitivo. Essencialmente, todas as mutações que foram conservadas são silenciosas, ou seja, mutações que não mudam a sequência de aminoácidos na proteína, ou a modificam tão sutilmente que a função da proteína não é alterada. De qualquer modo, essas mutações nos ajudam a traçar graus de parentesco entre espécies por similaridade de sequências. Por exemplo, humanos e chimpanzés possuem a mesma sequência de aminoácidos para esta proteína, o que significa que ela não sofreu mutação nestes 6 ou 7 milhões de anos que separam essas duas espécies. Esta mesma proteína não apresenta mais de 10 aminoácidos de diferença quando comparada com as sequências de todo o restante dos mamíferos, confirmando nosso parentesco próximo com todos os mamíferos. A diferença aumenta conforme fazemos comparações com espécies que divergiram do nosso ramo da árvore evolutiva há mais tempo. Tomando o exemplo do fungo Saccharomyces, a diferença é de 21 aminoácidos, o que era esperado, uma vez que nosso ancestral comum com estes fungos data de 1 bilhão de anos atrás. Os pesquisadores descobriram outro fato interessante a respeito do citocromo C. Outras proteínas poderiam facilmente exercer a função do citocromo. De fato, há mais formas diferentes de proteínas que poderiam exercer esta mesma função que há átomos no universo. Então, por que todas as formas de vida na Terra usam a mesma versão? A resposta é muito simples. Nós herdamos a forma que usamos de nosso ancestral comum. Há certos segmentos genômicos, chamados transposons, os quais são sequências de DNA que não possuem nenhuma função para o organismo, parecendo ter como único propósito sua autopropagação, se autocopiando e se autoinserindo em diversas partes do genoma.
e nós conhecemos muitas sequências desse tipo no genoma humano. Dois exemplos são os SINEs, Short Interspersed Transposable Elements, e os LINEs, Long Interspersed Transposable Elements. Existem cerca de 1.500.000 cópias de SINEs e 850.000 cópias de LINEs espalhadas pelo genoma humano, resultando em cerca de 30% de toda a sequência genômica. Enquanto os transposons, na sua maioria, são inúteis ao genoma e algumas vezes até prejudiciais, pois podem se inserir em genes e assim interrompê-los, eles são úteis para algumas investigações, pois, essencialmente, a única maneira deles passarem de um organismo para outro é através da replicação do DNA para a reprodução do organismo. Seus filhos herdam de você seus SINEs e LINEs. As partes do seu DNA que constituem seus genes são segmentos relativamente pequenos espalhados pelo genoma. O mesmo acontece com seus elementos transponíveis. E de maneira semelhante ao que acontece com as impressões digitais, o padrão de espalhamento formado por estes elementos em um certo segmento genômico é único para cada indivíduo. Eles são bastante similares em parentes próximos e menos similares em parentes distantes. Esta é a base para a técnica chamada de DNA fingerprint. E, desde que estas sequências são passadas de uma geração a outra, o achado das mesmas sequências nas mesmas localizações genômicas em dois organismos diferentes é evidência direta de que estes dois organismos possuem um ancestral comum. Biólogos têm usado essa ideia para demonstrar exatamente como espécies diferentes são geneticamente aparentadas. Aqui vão dois exemplos. 3 diferentes segmentos de DNA são encontrados com suas sequências idênticas e nas mesmas posições genômicas em hipopótamos e baleias, animais intimamente aparentados. Enquanto camelos e porcos, os quais não são parentes próximos nem de baleias e nem de hipopótamos, não possuem estas sequências. O SINE mais abundante em nosso genoma é a sequência que chamamos ALU, ou ALU. No cluster genômico da alfa-globulina são encontrados 7 elementos ALU, sendo que compartilhamos todos eles com chimpanzés exatamente nas mesmas 7 posições, garantindo nossa ancestralidade comum com eles. Quando um elemento ALU é inserido sobre outro elemento ALU, a sequência formada torna-se uma informação cronológica evolutiva. Sequências ALU humanas bastante recentes têm sido usadas para traçar migrações históricas e pré-históricas humanas, pois algumas populações apresentam estas novas inserções e outras não.